Estudo das Sagradas Escrituras, lições para o primeiro trimestre de 2016, lição número 5, no livro de Apocalipse. A nossa lição tem como tema o toque das trombetas, e isso numa primeira parte. E esse toque das trombetas fala de repreensões de Deus sobre o mundo. Na sequência do nosso assunto, lembremos que dentro do padrão da escola bíblica dominical, que é a nossa lição do momento, nós temos o nosso texto áureo em Apocalipse capítulo 8, verso 2, lembrando o início deste assunto de trombetas, quando no verso 2 se declarou isso e João escreveu para nós: e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Lembremos que ao abrir o 7º selo, lembrando que os selos são como desígnios de Deus, e o último desígnio, num caso, é que anjos tocariam trombetas, 7, e ao toque das trombetas haveria acontecimentos que têm por objetivo cumprir aqueles desígnios que Deus anunciou através dos selos. Dentro da nossa lição, a leitura bíblica está em Apocalipse, capítulo 8, versos 6 a 13, que faremos menção naturalmente deste texto na sequência do nosso estudo, e assim estamos avançando de uma forma mais rápida dentro da nossa lição. Naturalmente, nas classes, os professores de costume e de tradição fazem a leitura deste texto. O esboço dentro do nosso padrão, a introdução, sendo que os tópicos que temos para a 5ª lição são estes. Primeiro tópico: as 4 primeiras trombetas, versos 7 até o 13 do capítulo 8. O segundo tópico: a 5ª e a 6ª trombetas, capítulo 9 até o verso 19. E o terceiro tópico no nosso estudo, o propósito das repreensões ao toque das trombetas, capítulo 9, verso 20 e 21. Encerramos a nossa lição com uma conclusão. Este é o padrão que usamos na escola bíblica dominical, apontando esses itens para nós. Aí está, para acompanharmos o esboço, e na sequência vamos estar vendo a apresentação desta nossa introdução. Lembremos de alguns pontos importantes. Está proposto para as classes esta consideração. Na lição passada, consideramos que na abertura dos 7 selos, o 7º em particular, capítulo 8, verso 1, apenas introduz de modo solene a visão do toque de 7 trombetas. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esta sessão se estende até o capítulo 15, e nela temos revelada uma série de outros acontecimentos determinados por Deus, os quais sobrevirão à terra e aos seus habitantes. Consideremos ainda, contudo, não se deve entender os selos e as trombetas como se estivessem em sequência cronológica.
mas sim em uma apresentação paralela. Por um lado, as decisões ou decretos, ou os desígnios firmemente estabelecidos por Deus, 7 selos, e por outro, as ordens para eventos ou acontecimentos que se desenvolverão até o fim, as 7 trombetas. Muitos têm a tendência de pensar que, pela exposição dos selos firrantes, que é algo anterior e que as trombetas são em sequência o após. Não. Selos são desígnios, decretos, coisas estabelecidas por Deus na sua vontade. Agora, as trombetas já são acontecimentos, cumprindo-se a vontade de Deus, seus desígnios. Então, uma coisa é a vontade de Deus expressa, os seus desígnios já revelados, selos, e depois as trombetas, isso sendo cumprido progressivamente. Tanto que poderíamos depois fazer um paralelo de selos e trombetas, e vamos ver que de fato os selos previram e as trombetas fizeram acontecer, se cumprir aquilo que Deus tinha já estabelecido. Dando sequência, na nossa proposta, em nosso esboço, entramos agora no primeiro tópico, as 4 primeiras trombetas. Vamos ver primeiro 4. E observe que dentro do texto são separadas de fato. Verso 7 ao verso 13 deste capítulo 8, que entramos em estudo. Tomando a palavra no capítulo 8, versos 7 a 13, temos a descrição da abertura progressiva de selos e selos, não selos. Temos a revelação progressiva do que está acontecendo ao toque sucessivo de trombetas. Observem os versos 7 e 8. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a árvore verde foi queimada. Estamos iniciando, tal qual se observa em alguns eventos na vida da caserna, em quartéis, quando se toca uma trombeta, é ordem, uma ordem expressa. Naturalmente, os que vivem na caserna sabem qual é o toque e o que é a ordem. Desde manhã cedo tem o toque de despertar, o toque de reunião, o toque de ir para a alimentação, tem toques diversos, e a cada toque há uma realização. Aqueles que ouvem sabem o que devem fazer, como, por exemplo, se é entrar em forma, se é para marchar, se é para virar para a direita, se é para virar para a esquerda, e etc. Assim, observe que houve um toque de trombeta e simplesmente está escrito aqui: houve saraiva, fogo misturado com sangue, lançados na terra e queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. Quando fala terça parte, mostra algo parcial. Leiamos dentro do nosso texto
proposto para discussão nas classes, o que agora lemos. De um modo geral, no toque das 4 primeiras trombetas, são revelados acontecimentos que se abaterão sobre a criação material, causando grandes perdas, ainda que parciais, à terça parte, e, consequentemente, afetando as condições de vida humana, devido à natureza progressiva desses males. Podemos afirmar que, na medida que nos aproximamos do fim, ou do tempo do fim, notamos mais claramente a sua presença e seus efeitos no mundo. Ou seja, muitos podem pensar que, caindo algo na terra, que de repente 1/3 das árvores serão queimadas. Não é bem assim. Na verdade, a ordem já saiu e 1/3 vai ser queimado, é a palavra de Deus. Só que isso se desenvolve progressivamente a partir da ordem. Se hoje, de repente, houvesse esse toque de uma primeira trombeta, 1/3 da vegetação no mundo fosse consumida, é uma catástrofe quase que insuportável. Mas se cada um notar e observar o que já está acumulado, podemos dizer que 1/3 das árvores já foram queimados, ou se não foi 1/3, está perto de ser. Tanto que nós temos todo o movimento ecológico para ver se preserva, se impede, diminui, faz regredir isso aí, mas ainda que a intenção seja boa, há uma ordem de Deus e ela vai se cumprir. Com todo o movimento ecológico haverá um dano sobre a face da terra, que no caso é justamente a queima da vegetação, a perda da vegetação. Queremos já, ao ler esses primeiros versos, lembrar que sobre a terra já existe um mal determinado por Deus. E o que vimos nos selos como um desígnio de Deus no segundo cavaleiro e a sua mensagem, e também terceiro cavaleiro e quarto cavaleiro, que falam das repreensões ou castigos sobre o mundo por não aceitar Cristo Jesus como Senhor, o tratado na lição anterior. Aqui que nós temos é isto, o expresso em Romanos capítulo 1, os versos 18 a 23, que está ao nosso dispor para lermos e estudarmos nas Sagradas Escrituras, mas podemos lembrar tão somente a palavra clara, direta, que encontramos quando se diz no verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Quando foi escrita essa palavra? Há quase 2000 anos atrás, por Paulo. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Então, o mundo já está debaixo de correção há muito tempo. Por isso que constantemente temos a palavra: no mundo tereis aflição, basta cada dia o seu mal, e outras expressões que encontramos por todas as Sagradas Escrituras. Continuando dentro do nosso quadro de estudo, fazendo leitura agora dos versos seguintes, e eu vou ler agora o toque das outras 3 trombetas, e que dizem desta forma e que se apresentam assim. Verso 8: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus.
Isso vai acontecer repentinamente, afirmo, vamos observando, não vai acontecer de repente. Já está em processo, o mar já está sofrendo debaixo de uma correção de Deus para com os homens. O mal já está determinado sobre o mar. Nós não conhecemos como que era o mar antes, mas sabemos muito bem que o mar hoje já tem os seus problemas. Inclusive as próprias criaturas que vivem no mar chegam a mostrar comportamentos de uma desorientação, um desequilíbrio na vida marinha. Só considerem. Vamos ler mais um pouco. Agora, o terceiro anjo tocando a sua trombeta. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Novamente repito, isso não vai acontecer repentinamente. E se acontecesse de uma estrela cair na terra, literalmente falando, a terra não suportaria. Então é figurado, é um mal determinado que já foi expedida a ordem e já está sobre a face da terra, e podemos simplesmente ver que as fontes das águas já estão feridas. Como está a campanha de economia de água? Por quê? Porque alguma coisa está diferente de tempos antigos. Conforme na minha infância, eu via casas com canos de 1 polegada, por exemplo, abertos, vários canos. Na casa não tinha torneira, era água caindo o dia inteiro. Hoje eu vou lá na minha terra, até o rio está seco. E cadê a fonte de água que dava água para toda a população e jorrando continuamente, ao ponto de não ter torneira, era aberto constantemente. Então as águas estão feridas. E o processo começou há um tempo atrás e está progredindo. Já é 1/3, parece que até avançou mais. Mas continuemos. A leitura da ordem do toque da terceira trombeta, e no seu toque, o verso 11 diz: e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Pronto. Todas as águas estão saudáveis? Creio que não. Mas continuamos ao ler o verso 12 com o quarto anjo tocando a trombeta. Diz assim o texto: e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E semelhantemente à noite. A claridade que vemos hoje, sol, lua e estrelas, é a mesma de anos atrás, de séculos atrás? Possivelmente não. E nós não sabemos quando começou esta ordem. Em que época foram tocadas essas trombetas? Mas falo já. Indo para o assunto proposto para tratar em classe, nós podemos estar lendo dentro da nossa folha de lição, de modo particular, o toque da primeira trombeta dá início à destruição parcial da vegetação, a flora terrestre, da qual dependem tanto os homens como os animais na sua subsistência. A segunda trombeta revela a crescente contaminação dos mares, com morte de vidas marinhas e prejuízo para a economia humana.
A terceira trombeta atinge as fontes das águas, água potável, afetando diretamente os homens. E ainda a quarta trombeta afeta as fontes de claridade para o homem, sol, a lua e as estrelas. Consideremos ainda um pouco mais na nossa lição, mas apesar dos eventos desencadeados até aqui, veremos que ainda há outros males determinados sobre os que habitam na terra. Ai dos que habitam sobre a terra, é o clamor dos anjos no céu. 4 coisas terríveis já aconteceram, e ainda outras 3 vêm. E os anjos no céu estão clamando: ai dos que habitam na face da terra. Quero colocar mais uma observação, antecipando algumas coisas que poderíamos depois retornar em considerações. Desde quando males estão determinados sobre o mundo? Para que nós possamos ter uma ideia de quando estes toques de trombetas aconteceram. Deus deu ordem a Adão. Adão cumpriu a ordem? Não. E qual foi a palavra de Deus? Maldita é a terra. Então, a partir daí, a terra já estava debaixo de uma maldição. É quando pode ter começado já os danos sobre a face da terra. E progressivamente as coisas vêm avançando desde aquele tempo. Passemos mais um pouco. Vamos para o tempo de Abel e Caim. Caim matou Abel. E o que Deus disse a nesse particular e com respeito à nossa lição de agora? Maldito és, e a terra está amaldiçoada desde que recebeu o sangue do teu irmão. Então, maldições sobre a terra, irmãos, quer seja no mar, quer seja na vegetação, quer seja nas fontes das águas, quer seja naquilo que é bonito para nós, que Deus colocou como abóbada para cobrir como teto a nossa vida, tudo isso está debaixo de maldição. Podemos estender ainda mais, lembrando que quando o povo de Israel recebeu mandamentos de Deus, a palavra é: bendito serás quando andares nos meus estatutos. E qual é a palavra diferente? Contrária: maldito. Tudo dá errado. Na plantação dá errado, na saúde dá errado, na geração de filhos dá errado, e segue-se. Então, o mundo já está debaixo de maldição desde que no mundo houve a transgressão. E lembremos a palavra de Romanos 5,12: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Os danos já estão aí. Quando pode ter sido tocado essas trombetas? Podemos colocar um tempo bem anterior, lá mesmo em Adão, ou no tempo de Caim, ou no tempo pós-dilúvio, e sucessivamente. Não espere que isso vai acontecer, que não vai ter este acontecimento da forma assim descrita, porque primeiramente não é visível, é algo que Deus opera e já vem por milênios acontecendo sobre a face da terra. Avancemos um pouco mais na nossa lição. Dentro do nosso esboço, tendo considerado o toque de 4 trombetas, primeiras 4 trombetas, males vieram sobre
o lugar de habitação do homem, mas a quinta e a sexta trombeta são o nosso tópico de agora, capítulo 9, verso 1 a 19. Observem, terá uma conotação especial, diferenciada dos toques das 4 primeiras trombetas, porque agora o alvo é diretamente o homem. Diretamente o homem. Assim, continuemos. O texto proposto está para nós analisarmos e vamos estar lendo o texto primeiramente. Capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Este é o texto bíblico. Observem, uma estrela cai. Irmãos, o mundo não suporta a queda de uma estrela, é forma figurada. Algo da parte de Deus veio com o objetivo de marcar, determinar, estabelecer mal sobre a terra, afligindo os homens. Não é para matar, é para afligir. Esta é a mensagem principal que nós devemos ficar atentos. Dentro do nosso texto, para comentário nas classes, está assim proposto: o toque da quinta trombeta desencadeia um mal que afeta diretamente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Embora não se possa afirmar exatamente do que se trata, o propósito não é matá-los, e sim atormentá-los, incomodando-nos naquilo, a nós homens, que mais buscamos deleitar-se desenfreadamente na vida terrena. Observe que o mundo está chagado. Muitas coisas atormentam o homem. Lembre-se de Mateus 24, que Jesus disse: há um bramido no mar. Aqui mar pode ser considerado os povos, uma inquietação nos povos, ao ponto de jovens estarem se suicidando por nada, ou, como o caso do presente, não é para a morte, mas jovens estão se entregando às drogas. E quanta ansiedade. Vamos lembrar do tempo dos hippies, que houve aquele movimento hippie justamente por inquietação, atormentados, inquietos, na expectativa do que vai acontecer diante de uma iminência guerra mundial com bombas atômicas. Aí a juventude se entregou aos prazeres, mas quanto mais se entregava, mais, na verdade, se afligiam, porque isso também não resolvia nada das suas vidas.
E hoje, quantos males existem sobre os homens? Quantos males? Como está o noticiário nosso no Brasil, na América? Um simples pernilongo já dá um trabalho tão grande e tanta providência para afastar esse mal e não se consegue. As coisas estão piorando. Por isso observemos, os homens, em vez de buscar a Deus, buscam soluções na medicina, em ordens, em novas leis, em apertos das leis, quando na verdade precisávamos buscar a Deus. Não se resolve nada. O mundo está indo de mal a pior. Então o mundo está inquieto, está aflito. Há uma expectativa, o que vai acontecer? E sem falar desses males desta forma, estão todos angustiados. A violência que está pelo mundo, ninguém tem liberdade de sair e caminhar. Chega ao ponto das pessoas ditas boas, ou que sejam boas ou pacíficas, estarem trancanfiadas dentro da sua casa, estão presas na sua casa, porque lá fora não tem liberdade alguma. Então existe uma inquietação no mundo. É parte disso, e que não é de hoje. Isso já é por séculos e séculos e milênios atrás. Só que vamos aproximando do fim, há um acúmulo de todos esses males sobre a face da terra. Muito bem, continuemos um pouco mais. Lendo nas Sagradas Escrituras, versos seguintes, ao toque desta quinta trombeta, verso 7, por exemplo, em diante, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Observe, dentro do nosso texto, consideramos adequado conversar com a classe o que propomos e lemos. O aspecto dos gafanhotos, que causam tanta aflição ou curiosidade aos homens, é extraordinário. Não sendo necessariamente criaturas naturais ou terrenas, e nem espirituais, mas basta-nos entender que se tratam de males entregues ao comando do mal. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo, para trazer dano aos homens. Tanto Abaddon como Apolion significam destruidor. E assim é passado um ai. Mas voltemos. Gafanhotos. Se ficarmos aqui estudando gafanhoto, que pode ser, mas que é isso, gafanhoto que parece cavalo, mas cavalo que tem rosto de homem, e que tem dente de leão, e tem cabelo de mulher, vão ficar aqui muito tempo numa ficção. Teorias e teorias, propostas e propostas, mas não adianta nada. A mensagem é essa: Deus está irado com o mundo pelas suas transgressões, e o mundo, por ordem de Deus, está debaixo de correção, repreensão. E o diabo, que seja o diabo, que seja o destruidor esse, ele vem para ferir mesmo, e não terá misericórdia.
não terá misericórdia. O mal está decretado sobre os homens. E lembre-se que já Salomão dizia isso, que o mal sobre o homem é grande, pelo que o homem deve entender, que não tem nada que esperar de bom na face da terra. Isso também Salomão dizia, para o homem não ficar preso a este mundo, mas buscar algo melhor, além deste sol que está nos aquecendo e nos alumia. Então observe, quantos estão estudando o Apocalipse, discutindo os gafanhotos, é isso, é aquilo outro, não adianta. Alguém por acaso sabe a forma de um vírus? Sabe as formas que tem as bactérias? E pode ser qualquer coisa. Portanto, a mensagem principal que devemos ter, basta nos compreender isso: Deus está ferindo o homem, a humanidade, porque não tem colocado por propósito buscar a Deus. Antes se desviam dele e querem aproveitar a vida no mundo, quando na verdade ninguém veio a este mundo para viver para si, mas para um propósito daquele que os criou e os tem sustentado dia após dia. Esta é a mensagem que devemos guardar e que devemos tratar com aqueles que vão estar diante de nós depois nas classes na escola bíblica dominical. Vamos para o texto seguinte, ainda dentro do proposto anteriormente, no capítulo 9, tendo até agora lido e observado o texto até o verso 12, verso 13 em diante, diz para nós: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Pronto, sexta trombeta é tocada, e a ordem é danos aos homens, mas danos de forma mortal, é morte. É para o mundo inteiro? Não, terça parte, caracterizando algo parcial, como Deus sacudindo os homens para despertarem para o projeto de Deus. Projeto inicial: Jesus Cristo é o Senhor. Quem se submete a esse senhorio participará do reino celestial. Mas quem se opõe está agravando a sua situação de Deus, diante de Deus, é uma afronta, e vão perder a vida eterna. Mas Deus, na sua longanimidade, vai dando oportunidade através de correções. Há um dito entre muitos nesta forma: se não vem para o bem, vem pelo mal; se não vem pelo amor, vem pela dor. Modo de dizer, mas de certa forma, assim, na simplicidade, chega a ser isso. Deus fala suavemente, não ouvem, então, tal qual um pai, lá vem a disciplina, lá vem o açoite sobre o filho que não está atento à palavra do seu pai, e no caso, o próprio Deus. Consideremos mais um pouco dentro da lição proposta para nós, quando fala da sexta trombeta. Aqui temos o que passamos a considerar e ler. A sexta trombeta
revela que após todos esses males, a repreensão sobre os homens ainda é agravada, pois perderão suas vidas devido a grandes matanças. Deus sempre teve exércitos à sua disposição para com eles castigar e destruir aqueles que são contrários à sua vontade. Por toda a Bíblia nós temos isso. Era só Deus se afastar de um povo, e Deus só se afasta quando o povo primeiramente se afasta dele. Pronto, o mal vinha por si mesmo. Consideremos Israel no passado, se afastava de Deus, sem a proteção de Deus, cada um dos seus vizinhos vinham atacá-lo ou se ajuntavam todos para destruí-lo. Somente o socorro misericordioso de Deus é que fazia que Israel permanecesse existindo. Há muito tempo Israel deixaria de existir se não fossem as muitas misericórdias de Deus para com o povo. Mas isso não é só para com o povo de Deus, Israel. No passado foi mostrado, Isaías fala grandemente de juízos de Deus em que, por exemplo, a Síria se levantaria e faria uma limpeza sobre a face da terra, comparado isso com o passar a navalha. Imaginem alguém passa a navalha sobre a sua cabeça, tirando os cabelos. Como é que fica? O que sobra? Assim Isaías diz: será assim sobre a face da terra. Haverá tão pouca gente que uma vaca e 2 cabras dará leite, queijo e manteiga, que abastecerá todos aqueles que sobrarem. Então fala de uma grande destruição no tempo da Síria, o que pronunciou o profeta Isaías. Passa nem muito tempo, lá vem Jeremias outra vez, dizendo que Deus outra vez passaria sobre a face da terra, trazendo destruição. Deus arrancaria de sobre a face da terra os transgressores, os pecadores. E vem Babilônia, ajuntando povos, grandes exércitos, e foram de fato varrendo a face da terra. Tanto que de Israel mesmo, quantos sobraram? 14 mil e poucos. Para o tempo que se contava como numeroso como as estrelas do céu, e através da leitura bíblica vemos que tribos havia que tinham 500 mil, 800 mil guerreiros. Agora sobra 14 mil pessoas contadas uma a uma, sem diferenciar homens para a guerra, excluindo velhos, crianças e mulheres. Agora conta tudo para dar um número. Então observe, irmãos, o mundo está debaixo de correção há muito tempo. Só que, entendamos, não foi só numa época, é de geração em geração. Deus volta a corrigir o homem por muitas repreensões. Falta o homem se arrepender do seu mau caminho, da desconsideração daquele que o tem gerado a vida e sustentar, para que esses males sejam afastados. Mas ainda dentro do nosso texto proposto para comentário nas classes, o rio Eufrates, precisamos conhecer, lembrar a palavra quando diz isso para nós. O rio Eufrates é conhecido nas Escrituras como limite de separação entre a terra destinada ao povo de Deus e a terra do norte, de onde Deus trazia povos e exércitos para executar os seus castigos. Se formos olhar na Bíblia, Gênesis 15, verso 18, Deus dá a terra a Abraão. Abraão, esta terra é tua e da tua descendência. Desde o rio do Egito e lá no extremo norte, o rio Eufrates. O povo, pela sua desobediência a Deus, nunca conquistou esta terra, a não ser no tempo de Salomão. Salomão conseguiu estender o domínio até o rio Eufrates, mas depois, outra vez, tudo foi perdido. Mas rio Eufrates, limite norte.
Se observarmos Isaías no capítulo 8, versos 7 a 9, se observarmos Jeremias no capítulo 1, verso 14, como outros versos apontados no texto para análise e preparação dos professores para a ministração diante das classes, vamos ficar somente com Jeremias 1,14. Quando Deus começa a falar com Jeremias, e no ministério de Jeremias Deus diz: o que vês, Jeremias? A primeira visão de uma vara de amendoeira. Jeremias, eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Segunda visão de Jeremias. Que vê, Jeremias? Uma panela a ferver para as bandas do norte. Viste bem, Jeremias, o mal vem do norte. E assim fomos considerar, quando as 10 tribos iam ser destruídas, e o foram pela Síria, a palavra é essa: o mal vem do norte e veio da Síria. Passou esse tempo, sobrou somente Judá, o reino de Judá, com Benjamim e alguns outros dispersos do que sobrou das tribos. E a palavra para Jeremias era a mesma: o mal vem do norte, e lá vem Babilônia, trazendo um castigo, uma repreensão severa sobre o povo de Deus. Ao mesmo tempo em que, na sua continuidade, Nabucodonosor estendeu essa destruição, castigo por muitas nações citadas na palavra de Deus. Portanto, vamos entendermos, naquele tempo geograficamente, mas nos olhos de Deus há um limite que é nosso, do povo de Deus. Mas se afastando de Deus, os exércitos do mal vêm do norte sobre o povo de Deus e sobre todos os povos, enfim. Portanto, observem, fazendo uma análise, recuando no que temos visto já. 6 trombetas já têm sido tocadas. 4 primeiras trazem dano sobre o nosso lugar de morada. Vegetação ferida, mar ferido, a fonte das águas e aquilo que nos cobre. Sol, lua e estrelas. Deus vai apertando o seu castigo sobre o homem. Se isso aí não o incomodou, não o despertou para voltar-se para Deus, aí vem a 5ª trombeta, com os homens sendo afligidos. Ainda não bastou? Aí é morte. Ainda que parcialmente, mas o homem está entregue à sua sorte para a morte, porque não ouvem a Deus. Tudo isso é repreensão. E estes acontecimentos, males sobre o mundo, em 6 trombetas tocadas, equivale lá atrás, nos selos, ao 2º selo, ao 3º selo, ao 4º selo, falando dos males que haveriam sobre o mundo e sobre os homens, por não se sujeitarem ao senhorio de Cristo Jesus. Portanto, todos que estão com esta tarefa de ensinar o Apocalipse, não fiquem presos a detalhes. Pegue a mensagem principal. É o que basta. Se alguém quiser estender, não estenda isso com a classe. Faça a sua análise à parte, mas a análise humana leva ao erro. É melhor perguntar a Deus, que Deus dê a interpretação correta, porque por imaginação nossa, conforme a geração, será a nossa proposta. E não é isso que Deus tem falado. Avancemos no nosso estudo. A sequência natural nos leva ao tópico 3, o propósito das repreensões das trombetas. Quantos males
sobre o mundo e sobre os homens. Qual o propósito? No capítulo 9, nós temos os versos 20 e 21, os quais faço deles a leitura agora. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Verso 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Qual o objetivo de tantos males sucessivos e progressivos até atingir o homem no dano fatal à sua morte? Qual o objetivo? Já a palavra falada. Em Jó está escrito, Lamentações está escrito, Deus fala uma, duas, tantas vezes com o homem. Se o homem ouvir, o seu caminho é endireitado, a saúde lhe sobrevém. Mas endurecendo ele o seu coração, o que Deus vai fazer mais? Atentem bem a isso. E interessante, ontem mesmo eu ouvi, quando eu estava numa fila, ainda que foi algo muito ligeiro, alguém falar assim: nós estamos complicados com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Até parece aquele tempo de Moisés, com tantas pragas que Deus mandou. Deus deve estar repreendendo o mundo. Nesse momento precisei atender alguém que me chamou, mas depois parei para continuar pensando no assunto. Muitos estão entendendo que Deus está trazendo males sobre o mundo, mas não basta entender que Deus está repreendendo o mundo, tem que entender por que causa. O que Deus está dizendo através disso? Que é para os homens deixarem o quê? Sim, os homens deixarem, aí a palavra verso 20 e 21 vai dizer, de adorarem os demônios e os ídolos. Que mais? Deixar de homicídios, de feitiçarias, de prostituição e de ladroices. Será que o mundo melhorou? Parece que não. E a níveis grandíssimos, tanto em quantidade de gente que está sendo apontada como envolvidos em corrupção, como em montantes de riquezas que chega a trazer danos a países inteiros. Então não se rouba pouco, e é muita gente roubando, e a palavra é essa. Deus usou disso para mostrar também a Faraó, aos egípcios, ao mundo todo, que tudo aquilo que eles adoravam não era Deus. Há um Deus verdadeiro, o Deus do povo histórico de Israel, das Escrituras. Mas continuam os homens envolvidos com idolatria, prostituição, homicídio e ladroices. Não é isso mesmo no nosso país? Cada dia aparece um intermediário entre Deus e os homens, quando a palavra diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Estão colocando gente no céu, à vontade do homem, quando a palavra diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Então estão colocando gente no céu para interceder por nós diante de Deus, negando a palavra do próprio Senhor e de Pedro, que uns dizem que é coluna da igreja e citam como
um ensinador importante, porque era apóstolo, mas ele disse: nenhum outro nome foi dado, nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Ou Paulo dizendo, né? Como eu disse, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento, e ninguém pode pôr outro, e o fundamento é Cristo Jesus. E a palavra de Jesus: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, os homens estão esperando nos novos santos que são aí canonizados, estão esperando em autoridades que nós estamos vendo que estão deixando a desejar, estão baseando em normas religiosas para se salvar, estão se esforçando nos seus méritos pessoais, como se isso os levasse aos céus, estão construindo torres de Babel, que não leva a lugar nenhum senão a confusão. Então observe o quadro que está no mundo, e que Apocalipse dizia, e sempre disse: para a nossa geração é o que vivemos, e o que foi nas gerações passadas é a mesma coisa. O povo muda, mas o pecado é o mesmo, ao ponto de Salomão dizer: há um ciclo constante, nada há de novo debaixo do sol, e os homens continuam nas suas transgressões. De um modo geral, irmãos, Deus fala, e segundo a palavra, não se arrepende. Ainda bem que não é tão geral assim, que sempre há alguém que ouve a palavra, vê as coisas e corre aos pés do Criador para buscar misericórdia, livramento, se sujeitam ou chegam ao que Deus quer, que entregarem as suas vidas neste mundo, nesta existência, para viverem como Deus quer e nada mais. Mortos para si mesmo e vivos tão somente para fazer a vontade de Deus. Como no tempo passado, tempo de Elias, o geral é que não tem ninguém justo, mas Deus olha assim: a sua palavra não é em vão, ela produz o efeito. Tem sempre, figuradamente, 7.000 que não dobram os seus joelhos diante das imagens de escultura, nem estão presos às religiões e mandamentos humanos, estão ligados, olhando para o Criador. Olhai para mim, é a ordem de Deus em Isaías, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. Mas continuemos na nossa lição, quando dentro do texto para as classes propomos esta análise. Agora vemos que todos esses males da parte de Deus, sendo parciais, têm um só propósito: que os homens venham a se arrepender, e representam a forma como Deus contende com o homem ao longo da sua breve existência, de geração em geração. Assim Deus vem tratando a rebelião do homem desde o princípio, quando da transgressão de Adão e Eva a terra foi amaldiçoada. O mesmo aconteceu em consequência do pecado de Caim. E para quebrar a dureza do coração de Faraó e do seu povo, a terra do Egito foi visitada com toda sorte de males. O próprio povo de Israel estava sujeito a esta forma de castigo, se fosse desobediente à lei de Deus. Os males que estão sobre o mundo estão sobre os ímpios, estão sobre os justos também. E para o justo tem que estar a lembrança sempre acesa: buscar a Deus, buscar a Deus. Salomão dizia que o mal vem sobre os justos e injustos na face da terra, mas a recompensa para o justo seguirá naquele dia, e nós só teremos bens se clamarmos a Deus para que haja paz no nosso tempo. É a palavra que diz de outra forma, eu coloquei assim: orai pelas autoridades constituídas, para que tenhamos paz, porque na paz do lugar teremos paz. E agora pergunto:
Os evangélicos cristãos estão vivendo de acordo e clamando a Deus nesse assunto? Estão servindo de luz e sal para o mundo? Porque eu acho que o mundo não está salgado não, está muito corrupto. Está faltando sal. Está faltando sal. Então, é uma parte que devemos considerar também. Continuando o assunto para discussão nas classes, lemos: contudo, a visão revela que não haverá arrependimento ante os castigos de Deus, mas indiferença dos homens que escaparem. As transgressões enumeradas aqui continuarão a se multiplicar sobre a face da terra. É a palavra que está em Mateus 24. Jesus faz menção também em João 3, quando fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por tantos males no mundo, quando na verdade deveria haver um esforço maior dos que conhecem a Deus em buscar a Deus, estes estão se cansando também, estão diminuindo no seu fervor para com Deus. Aí a sorte não é boa. Lembremos da palavra do profeta que dizia no passado: olhai a espada, e quem a enviou. Tem muitos que estão olhando os males como de origem natural ou do demônio, e esquece que o senhorio é de Deus. O demônio muitas vezes é usado a serviço do próprio Deus. Até mesmo com Jó, o mal fez tanto mal, o diabo fez tanto mal a Jó, só para Deus ser glorificado na fidelidade de Jó. Assim deve ser conosco também, vivendo neste mundo. Não vamos estar nos entregando, mas antes compreendendo e buscando o abrigo em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão do lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. Toda esta lição fala disso. E estamos ainda tratando das 6 primeiras trombetas. Dentro do texto que temos para as classes, nisso também há uma semelhança com o propósito revelado na abertura dos 7 selos. Aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo Jesus são atingidos pela falta de paz, pela carestia de alimentos, por doenças e por fim pela morte, conforme vimos na lição anterior. O que pode ser também relembrado. De tantos textos que nós temos nas Sagradas Escrituras, lembramos da palavra do profeta Naum, tão forte a palavra do profeta Naum, e faço essa leitura aqui como um modelo do que Deus no passado disse e que muitos dos homens ainda não atentaram para ela. Verso 2: Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E segue o texto, e observe o verso 7, para aqueles que se abrigam em Deus, a palavra confortadora do verso 7 que diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Todo aquele que confiou no Senhor, que esperou em Deus, nunca foi confundido, até nos momentos mais difíceis. E até aqueles que morreram na sua jornada terrena, por causa do Senhor, têm a promessa da vida eterna. Então,
são vitoriosos. Partindo para o termo da nossa lição, a conclusão, quando podemos, no texto proposto para ser tratado nas classes, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta. Para isso ele envia castigos que afetam os homens na sua frágil e limitada existência, para que na angústia e na dor eles percebam quem os fere e se voltem em arrependimento para a sua salvação. Mas, ainda que não se arrependam, Deus será glorificado. Quando nós chegarmos no céu, quando entendemos toda a atuação de Deus, nós vamos entender o que Pedro diz: as longanimidades de Deus, o quanto Deus tolerou, trabalhou pelo homem para ser salvo, pelo que ainda que por fim haja a condenação de morte, todos entenderão e dirão: justo é Deus em tudo aquilo que fez, em tudo aquilo que estabeleceu. E que Deus seja então glorificado em nossa vida, mas de uma forma diferente, como aqueles que têm o bom cheiro de Cristo para salvação. Aí está no termo a lembrança do nosso esboço, e que o texto áureo fala: os 7 anjos, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Próxima lição, estaremos avançando até que em lição seguinte nós estaremos tratando a 7ª trombeta. Mas ainda antes de chegar à 7ª trombeta, há assuntos no capítulo 10 e capítulo 11 para nós tratarmos antes de concluirmos as 7 trombetas. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.